Vamos lá. Boa noite. Mais uma aula do dia 17/4. Ateliê de Projeto 2. Estou aguardando a subida da apresentação dos alunos. Professor, a Brena vai entrar. Beleza. Tá aparecendo? Tá. Isso. Pode começar, meninas? Pode sim, Lu. Se você precisar de algum auxílio, você vai acionando a gente aqui. Beleza. A princípio, começamos montando a parte do mapa conceitual. Tiramos todas as informações sobre o centro cultural, informações do local que ele estava, o programa de necessidade e até a estrutura que a gente já tinha pensado, que era o teto verde, passarelas de aço e vidro, estruturas pré-moldadas, etc. Aí, como eu tinha passado a conexão forçada entre papel, natureza e tecnologia, a gente ainda está pensando algumas coisas. E nessa de programas de necessidade, a gente colocou que o importante seria um hall de entrada, café barra refeitório, sala de dança, recepção, internet livre para as pessoas, sala de música, sanitário, sala de multiusos e assim vai. Coisas principais para um centro cultural. E aí, com as pesquisas sobre uma proposta para o centro cultural, foi colocado o seguinte, que a intenção desse centro cultural é estimular as pessoas à criação da cultura. A interação entre todas as áreas, entre arte, ciência e filosofia, e promover para as pessoas a identidade cultural da comunidade, que muitas pessoas não conhecem, e juntar essa cultura da comunidade com a cultura acadêmica também, porque vai ser uma coisa ligada entre os dois ambientes. Alguém quer falar alguma coisa? Sociedade e acadêmico. E eu Isso. acrescentei que eu queria passar, né, nós queríamos passar para um lugar de aconchego, refúgio, aprendizado e conhecimento. Tanto que na programa de necessidades tem até uma sala como se fosse de descanso. Porque muitas vezes você quer um refúgio, né? Eu acho que nada melhor do que um centro cultural para você ter isso, um lugar confortável que você se sinta bem. Muita gente não tem isso na própria casa. Eu acho que além de toda essa sensação que a gente quer trazer de conforto e tudo mais, o principal é a interação comunitária mesmo. O fato de mostrar essa acessibilidade de cultura para pessoas que às vezes acham que é uma realidade muito distante, porque às vezes tem pessoas que têm aptidões artísticas que estão meio que escondidas porque a pessoa não tem oportunidade, não tem um local adequado para estar estimulando isso. Então, eu acho que é mais ou menos por essa vertente também. Legal. Pode passar para a segunda parte? Pode. Aí o mapa mental. Como é o programa, é um centro cultural. Aí na área externa, onde seria mais para a parte da entrada também, a gente pensou em colocar alguns bancos, uns balanços para as pessoas descansarem também. E pensamos nessas esculturas estruturais de pessoas, de seres humanos, para mostrar a união, como tem mostrando aqui, as mãos entrelaçadas ou duas pessoas andando junto, a união das pessoas, que um podem ajudar o outro. Pensamos também numa parte estrutural, que é o telhado verde, um ambiente mais, como que fala, assimétrico e com curvas. Aí tem para a área interna, ambientes onde que as pessoas podem ter uma interação entre elas, sem ter muitas coisas de parede. Tem, tipo, as pessoas poderem apresentar
dança, música, tudo ao ar livre, como se fosse uma área aberta para as pessoas. E ter também um refeitório, alguns tipos de refeitório aqui, de refeitórios um pouco diferentes. Então, ser um padrão de mesa, um ambiente retangular, um auditório, estúdio de dança, sala de estudo. E aí foi colocada uma frase: a cultura histórica tem como objetivo de manter viva a consciência que a sociedade humana tem do próprio passado, ou melhor, do seu presente, ou melhor, de si mesmo. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Brenda apareceu? Assim, Tudo bom, Oi, Brenda? tô aqui. Oi, professor. Tá bom, Brenda? A gente começou a apresentação do trabalho de vocês. A gente não, né? Vocês começaram a apresentação do trabalho de vocês. Sim. Então, fique à vontade, tá bom? Na hora que você quiser comentar alguma coisa, acrescentar. Mas a Carol ia comentar alguma coisa ou era a Luana? Carol. Não, era eu mesmo. A ideia é um centro cultural meio que conceito, com ambientes integrados, que mostra essa interação natureza-sociedade e visando esse lado sustentável também. Então, é mais ou menos essa ideia, só reforçando mesmo que a Luana já havia falado. Beleza. Não, ficou muito bacana. Aí, professor, tem uma parte que a gente mais ou menos um posicionamento de como vai ser utilizado o terreno. Eu peguei a Perfeito. parte que a Gabi colocou no AutoCAD, aí verifiquei as medidas no map do Google, aí fiz um croquis meio que rápido no AutoCAD de uma área externa, aí uma área construída, onde a gente vai colocar essa área aberta, os estúdios de dança, arte e tudo mais, e um jardim no fundo para as pessoas ter esse contato com a natureza, de terra, mexer na terra para plantar, para colher e tudo mais. E aí, com base nessa disponibilização do terreno, a gente vai fazendo os croquis de como vai ser, como que a gente vai colocar toda a nossa proposta nele. Tá. Esse formato de terreno é só aquele formato que fica lá no fundo, não incorporou ali o existente, é isso? A princípio, eu coloquei só o que a gente está utilizando no fundo, mas só que no AutoCAD está o terreno inteiro. Tá. Professor, a ideia que está no refeitório, que é um teto. Luana, você consegue voltar, por favor? Esse teto, isso, eu acho que ao meu ver, seria interessante fazer tipo uma passarela interligando, né, os dois, o centro cultural com a faculdade, com uma passarela assim, ela, tipo, que dá para ver você passando, com a ideia desse teto. É uma passarela que ela é fechada com vidro, né, com uma cobertura. Isso, mas E ela ela ainda interliga o prédio ao novo prédio. Entendi. Sim, isso mesmo. Aí agregando acessibilidade para adotar também todos os tipos de público, tanto para idoso até criança pequena, ou pessoas de baixa renda, pessoas de alta renda, todo mundo. A gente quer alcançar nesse programa do Centro Cultural. Certo. Essa é a última tela que vocês. Sim, Aquela é a última tela do terreno? sim. Tá. Professor, não consegui salvar, mas se você quiser eu posso mostrar direto do AutoCAD o contorno que eu fiz e as medidas. Tá bom. A gente vai fazer o seguinte, assim, vocês querem acrescentar mais alguma coisa à explicação desse trabalho ou vocês já encerraram? Acredito que seja isso. É isso? Tá bom. Então faz um favor. Essa parte que a gente falou é mais assim, o conceito e tudo mais, né? A gente fez os cálculos de área construída, área de ocupação, área de permeabilidade e tudo mais, que eu acho que não ficou citado aqui nos slides, na apresentação. Isso. Mas isso também a gente já está em andamento. Tanto que hoje até a gente estava com alguma dúvida em relação ao estacionamento, que eu te perguntei lá no grupo, porque a gente estava discutindo entre nós e a gente estava
com esse impasse, mas, assim, não só essa parte de conceito, ela está montada, tem outras partes que já estão encaminhadas. Beleza. Então tá bom. O que eu espero que vocês pensem, principalmente nessa fase, é exatamente o que vocês fizeram, só incluindo esse começo de coleta de informações legais para a gente ver. Será que dá para colocar um auditório lá? Quanto que eu posso construir? Então, essa ideia inicial da gente ter uma percepção do que eu consigo fazer lá. E é o que nós vamos conversar bastante hoje. Eu separei muito disso para vocês hoje, tá bom? Tá bom. E outro detalhe que eu acho que seria interessante vocês fazerem alguns croquis, sabe? Essa ideia da Gabriele, ela pode ter tido uma imagem, uma percepção que seja diferente da Carol, e que seja diferente da Brenda. Então, acho que mesmo vocês estando fazendo um trabalho juntas, seria interessante vocês pegarem um papel, fazer um rascunho, sempre se preocupar muito com a qualidade do desenho, mas com a qualidade da ideia. Tá bom? Sim, entendi. E aí vocês enviem, assim, várias, cada um envia uma, por exemplo, de um croquis, de uma ideia que pensou, de como que a comunicação acontece, assim, em forma de esboço, mas pensem nesse esboço não como uma projeção de uma planta. Tentem pensar como que isso ficaria assim, numa perspectiva isométrica, assim, mas ainda em rascunho. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Pode já cancelar o compartilhamento? Pode. Mas parabéns, ficou muito bacana, a diagramação ficou bem legal. E a gente vai dar continuidade a partir desse ponto aí. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. O meu travou. Agora sumiu aqui. Teve algumas coisas que eu não consegui ler, porque estava muito pequenininho para mim, mas assim que você me enviar, vou ter uma visão melhor. Já vou enviar já. Não, tranquilo. Vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês. No meu computador. Ateliê. Bom, tá aqui. Na hora que aparecer aí para vocês, vocês confirmam comigo. Para mim já apareceu. Tá carregando. Apareceu para mim. Apareceu? Pode aparecer para mim também. Também. Pra mim Beleza. também. Então tá bom. Vou seguir aqui. Para quem chegou um pouquinho depois, aqui a gente vai ter a apresentação do trabalho, que vocês já acabaram de fazer. Depois, a avaliação de B1. Eu vou explicar para vocês como que ela vai ser, quando vai ser, e depois a revisão do conteúdo. Nós vamos começar a revisão do conteúdo passando de uma forma resumida pelo que a gente conversou nas aulas, e vamos fechar com aqueles exemplos da taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, que vai servir para dar continuidade no projeto de vocês, inclusive no próximo bimestre, que a gente vai entrar no projeto dele. Bom, vamos lá. Com relação ao trabalho. Bom, o trabalho vocês já vão enviar, tá bom? Isso já falamos sobre isso aí. Aqui o contexto, que é o trabalho que a gente conversou, eu marquei aqui na tela, explicando que trata-se do desenvolvimento de um projeto de um centro cultural, e aqui tem alguns exemplos do que pode ter dentro do centro cultural, que vocês já abordaram no trabalho de vocês. Então, sala de concerto, teatro, espaços de projeções, sala de cinema. Então, tudo isso vai estar de encontro com o programa que vocês criaram e na pesquisa que vocês fizeram. Então, aqui é mais um direcionamento inicial para o trabalho.
Bom, a apresentação do trabalho ela já aconteceu, então eu vou passar essa tela. Agora falando da avaliação. Bom, em vermelho ali a gente já tem a data da avaliação, né? A avaliação ela vai acontecer a partir das 7h10 da noite, das 19h10, né? Do dia 24 de abril. E ela vai ficar aberta, vai ser um link, né? Que eu vou disponibilizar numa transmissão ao vivo, eu vou colocar lá no AVA, na seção 1.1. Então, quando vocês entram no AVA, a Luana caiu, eu estou incluindo ela de novo. Quando vocês entrarem no AVA e entrar na nossa disciplina, a Ateliê 2, aparece lá Unidade 1, Seção 1. Então ali eu vou colocar na aula, na pós-aula, na pré-aula, na pós-aula, um link para vocês acessarem e responder a avaliação. Esse link pode ser respondido pelo celular, pode ser respondido pelo computador, tá bom? Só que ele vai ter um prazo, da mesma forma como a gente tem a avaliação de informática. É mesmo? São 10 perguntas de múltipla escolha e será considerado apenas o primeiro envio, tá? Então, leiam com atenção, abre, lê a pergunta, é possível consultar o material didático, tá bom? Outros envios serão desconsiderados, então é importante que vocês leiam com atenção a pergunta, escolha a alternativa correta, que é apenas uma. Eu estarei no início abrindo, né, no dia 24, mas eu vou fazer só a abertura e aí vocês vão realizar a avaliação da forma como preferirem. O início está previsto para o dia 24, às 7 da noite, às 19h10. E o término, quando a prova vai fechar no sistema, é no dia seguinte, às 7h30 da manhã. Tá bom? Então, isso é com relação à avaliação. Bom, alguma dúvida com relação à avaliação? Não. Não? Então, ela vai ser feita por meio do Forms, um arquivo. Vocês vão respondendo e só vai acusar definitivamente a resposta quando vocês derem o enviar, tá bom? Então, aqui, mais uma tela falando da avaliação. 10 perguntas, múltipla escolha. Esse material vai levar em consideração o conteúdo que está lá no livro didático, nas unidades 1 e 2, que está disponível no AVA, e o que a gente vai ver hoje também na revisão. A primeira pergunta que vocês vão ter lá é importante que vocês preencham o nome de vocês completo. A segunda pergunta é o CPF de vocês e depois começam 10 questões aí de múltipla escolha, como está escrito, tá bom? O prazo já comentei. Bom, vamos começar então a revisão lá do que a gente conversou lá nas primeiras aulas, né? A gente começou a questionar o que é a cultura. Então eu coloquei uma definição com um olhar sociológico, né? Que a cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças, conhecimentos adquiridos a partir do convívio social. Não existe cultura superior ou cultura inferior, melhor ou pior, e sim culturas diferentes. Então a gente percebeu que a cultura ela está relacionada à agricultura, a cultura está relacionada à intervenção do homem com a natureza, à criação e produção de arte, ao estilo de vida, ao grau de instrução e às crenças. Então, o que vocês abordaram muito bem no trabalho de vocês, né, é pensar na cultura dentro do contexto social de uma sociedade e sendo relevante para aquela sociedade onde ela está sendo inserida, com o olho no passado, no futuro, né, e um olho também no presente. Quais as finalidades que nós teríamos para um centro cultural? Então, vocês abordaram, né, na proposta de vocês. As possibilidades são muito grandes, são muito amplas. E um centro cultural ele pode ser um centro de música, pode ser um centro de poesia, pode ser um centro de voluntariado. Eu achei muito interessante que é a interação comunitária que vocês estão prevendo no projeto de vocês e a ideia de juntar sociedade e academia.
né? Então isso é bem bacana, é bem interessante. Dando sequência, então a gente tem um projeto de arquitetura de um centro cultural. Por onde começar, né? Deixando um pouco de lado essa ideia que vocês são alunos, estão fazendo um trabalho de faculdade, mas tentando imaginar vocês como profissionais de arquitetura que estão no mercado e vão desenvolver um projeto de um centro cultural real, né? Vamos tentar tratar como se a gente realmente estivesse simulando aí uma situação, né, de atuação profissional. Por onde a gente começa, né? Então, para a gente pensar no começo, é interessante a gente pensar no processo. O que acontece no começo e o que esse começo vai gerar para as atividades sequentes, né? É só fazer uma planta de um projeto e já ir para execução? Qual que é a opinião de vocês? Por onde que a gente começa para fazer um projeto de um centro cultural? Vou deixar vocês comentarem um pouco antes de eu passar para a próxima tela. Brenda? No meu ver, professor, Pode falar. no meu ver, para começar o projeto de um centro cultural, tem que ver o local, para que vai abordar, para qual assunto que o centro cultural vai abordar. Tem centro cultural que é para um tema específico, o público, aí começa a junção das ideias de como vai ser o local, a estrutura, o interno, o externo, tudo mais. Quem mais que quer contribuir para essa ideia de por onde começar? Todas quietinhas. Eu acho que é isso, colocar todas as ideias que tem em mente num papel, pegar o seu público-alvo, a área que você quer utilizar para a construção desse projeto, qual vai E ser o acho que é seu muito foco de importante você interação conhecer o seu social. público. Isso aí. Então, pensem comigo, né? A gente tem que conhecer quem que é o investidor disso, né? Quem que vai investir nessa ideia do centro cultural? É a iniciativa pública? É o órgão público? É um órgão, é uma iniciativa privada? É uma empresa? É um banco? E aí, quais são as limitações, né? Qual que é a área que vai ser construída? Qual que é a intenção? Qual que é o público, como vocês falaram bem, né? A coleta da informação, ela é muito importante nesse começo. A gente ainda não sabe o formato que ele vai ter, mas a gente precisa juntar informações. Então, na apresentação que a gente tem no primeiro capítulo do livro didático de vocês, é apresentado o que alguns pensadores, alguns especialistas da área de arquitetura e de projeto, o que eles pensam de fases de projeto. Então, é o que a gente vai estudar a partir dessa tela que vai seguir. Em 1970, foi criada uma publicação aí, né? Foi publicado um material chamado Design Method por John Christopher Jones. Então, ele traz uma ideia de que o Design Method ele propõe uma aproximação a um procedimento do que parecia ser empírico. E ele torna isso ele tenta aproximar esse procedimento que era, naquela época, aparentemente empírico, ao método de resolução de problemas arquitetônicos. Então vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com algo aparentemente empírico. Ele está dizendo que a arquitetura e o processo de criação de arquitetura ele era de tentativa e erro. Então, o arquiteto ele testava e ele à medida que ele ia errando, ele corrigia. Então, ele precisava construir, edificar e depois
adaptar aquela construção a uma necessidade. Ou ele acertava ou ele errava. Ou um projeto era bom, sorte, ou um projeto era ruim, azar. Então era algo assim, empírico, de tentativa e erro. O que ele tenta propor é um método de processo para a criação. Isso, no primeiro momento, ele chocou um pouco os arquitetos. Falou, poxa, mas a arquitetura é um processo criativo, isso a gente não pode engessar o processo criativo. Mas a ideia dele não era esse engessamento, e sim mostrar como que seria administrar o processo criativo. Então a gente tem um processo criativo que cada pessoa vai ter o seu, cada profissional vai ter a sua bagagem, mas isso precisa ser ordenado, precisa ser organizado. Então é essa a ideia dele, né, de trazer um procedimento para aquilo que parecia empírico. E este método ele oferece um sistema de notações que registra cada item da informação do projeto, estruturado em 3 diferentes estágios. O primeiro, a análise, depois a síntese e, em seguida, a avaliação. Quem que pode ler para mim o que é análise? Quem que está aí comigo? Só para eu não me sentir sozinho aqui. É a listagem de todas as necessidades de projetos e a redução destas a uma relação completa das especificações do desempenho. Exato. Então, é uma lista, é uma listagem da necessidade, vocês fizeram isso no trabalho, e depois também relacionada com o desempenho. Então, imagine, eu quero um centro cultural e eu quero ter espaço para tantas pessoas. Então, eu consigo já criar números de desempenho que o meu projeto tem que buscar. Eu quero um cinema para 200 pessoas. Eu quero um centro de natação para 1000 pessoas. Então, eu começo a criar condições de desempenho, tá bom? Então, eu dei alguns exemplos aí, mas essa listagem é um pouco mais ampla. Mas nesse começo, a gente lista isso. Depois, o item 2 é a síntese. Pode ler, Brenda, a síntese? Oi, professor. Você pode ler na tela aí o item 2, por favor? Sim, a segunda etapa do projeto de síntese envolve principalmente o pensamento criativo para que, com o uso criativo, você possa fazer as relações entre os fatores, criando assim uma solução para a problematização elaborada, ou seja, criando então soluções arquitetônicas adequadas à problematização proposta. Nesse momento, é possível aplicar técnicas que auxiliam a criatividade, como brainstorming e outros métodos de criatividade que serão explorados na próxima sessão. Ainda nessa fase, é possível determinar soluções parciais para o projeto, determinar limites e interações entre as soluções, bem como criar soluções combinadas, isso é, soluções que parecem ser melhores juntas. Você está lendo o livro didático? Não, eu estou lendo aqui. Ah, eu li aqui. A síntese, né? Isso. Isso, então tá bom. Então, a síntese é o momento de encontrar possíveis soluções para os problemas, certo? E oferecer o desenvolvimento do projeto. Então, imagine quais são os problemas. Então, o problema vocês já criaram lá no momento de análise alguns desempenhos. Então, por exemplo, um problema projetual, integrar a faculdade ao centro cultural por meio de mecanismos de acesso. Como que vai resolver isso? Como é que a gente chega nesse ponto? Eu tenho estacionamento, eu tenho uma necessidade de vagas de estacionamento para o centro cultural, tenho necessidade de vagas de estacionamento para a faculdade, e eu tenho que, numa determinada situação, compatibilizar o funcionamento dos dois simultaneamente. Isso, né, é um problema. Como é que a gente soluciona isso? Então, são exemplos que lá na síntese a gente começa a detalhar e oferecer para o desenvolvimento do projeto possíveis soluções.
Então, quando a gente fala, eu pretendo colocar uma passarela, é um exemplo de prever uma possível solução, tá bom? Agora, o terceiro item é a avaliação, tá? A avaliação, Gabriele, pode ler, Gabriele, a avaliação? Sim. Na verdade, fica esse negocinho na... Ai, sumiu. Tá na frente do nome? Ele sumiu. 3, avaliação. Que é um momento de avaliação. Precisamos... Que é um momento de avaliação precisamente das soluções de um projeto oferecidas e se elas são adequadas aos requisitos impostos previamente. Isso aí. Então, a gente colocou lá no início, na análise, que o cliente quer um auditório para 1.000 pessoas. Depois a gente vai encontrar possíveis soluções. E agora, na avaliação, a gente tem que verificar se essa solução ela é viável. Será que ela tem espaço? Será que a legislação permite aquele tipo de ocupação ali? Então, a avaliação é aquele momento que a gente começa a avaliar se aquilo que a gente pretende fazer se é viável. Tá bom? A próxima tela, ela mostra a quebra de paradigma que o Design Method mostra, né? Então, o primeiro, ele mostra ali um desenho de um mago, né? Que ele tem uma ideia fantástica, ele olha as coisas com dúvida, com curiosidade, a cabeça dele produz uma série de ideias e ele verbaliza e ele produz essas ideias de uma forma meio mágica. A proposta do design, do método de design, ele coloca que a entrada para a tomada de decisão são as informações. E essas informações elas passam por uma caixinha que é a análise, que a gente acabou de ver, depois passa pela síntese, pela avaliação, depois de avaliado, que a proposta ela se torna algo a ser apresentado. Né? Imagina a gente chegar para o cliente e apresentar para o cliente, olha, aqui está o meu projeto prevê uma arena para 1.000 pessoas. E aí o próprio cliente fala assim, mas como é que você vai fazer isso? Não tem um espaço para isso lá. Então, você vê que houve problema na avaliação. Até o cliente conseguiu perceber e conseguiu avaliar uma condição que é uma limitação física, no caso, que na fase lá de análise e síntese, ela até aceita, mas para apresentar para o cliente, a gente precisa estar com isso resolvido, né? Isso avaliado. Avaliar significa isso, né? A gente coloca um critério e verifica, certo ou errado, né? Isso funciona ou não funciona. Então, a proposta para a metodologia do desenvolvimento do projeto, por seus estudos, né, o do Design Method, era aproximar o procedimento aparentemente empírico ao método de resolução de problemas baseado nas 3 principais análises, né? Síntese, nas 3 principais etapas: análise, síntese e avaliação. Bom, aqui a gente vai ter um pouco do que a gente tem lá no livro, explicando o que é, né, cada uma delas. Aqui a gente vai ter acho que, essa tela que eu acho que a Brenda leu, não foi, Brenda? A tela anterior estava mais curtinha, estava mais sucinto. Mas aqui na verdade, eu li a da síntese. É que eu tava passando aqui as páginas, eu falei, nossa, síntese. Vocês conseguem trocar de página? Vocês conseguem trocar de página? Eu consigo. Da apresentação? Olha que legal, eu não sabia que dava para consigo. fazer isso. Então, ó, eu tô no métodos de projeto. Você vai falar. Então vamos ficar todos na mesma tela, que aí fica mais fácil. Eu tô na tela 13, no slide 13, análise. Aparece pra gente começa a mudar as páginas, aí aparece voltar para a página. Aí pode clicar que volta para a página. Então tá bom. Então aqui a gente tem esse momento de análise, né? Então aparece ali a criação de uma lista aleatória de fatores, e essa lista serve como um estudo inicial sobre a problematização do projeto. Então, problema
não quer dizer assim, o problema é infiltração, o problema não é problema construtivo, mas é o problema que o projeto de arquitetura vai solucionar. Então, o problema meu é que eu quero abrigar um espaço que vai ter música e, ao mesmo tempo, vai ter aula. Então, como é que eu faço para resolver esse problema que eu vou ter que ter um lugar com silêncio e outro lugar que eu vou produzir som, ruídos e música. Então, a problematização ela está ligada a isso, é como que funciona aquele projeto. Então, essa lista ela serve como estudo inicial, né, para problematização, na qual é possível organizar em uma listagem todas as ideias que ocorrem relacionadas ao problema arquitetônico. Então, a gente tem que apresentar soluções arquitetônicas como resposta aos problemas identificados. Posteriormente, é possível, sugerido aplicar uma classificação dos fatores, o qual pode ser utilizada para encontrar a categoria do problema. Por exemplo, né, para você montar uma tabela, né, vai aparecer na tela aqui, eu vou passar a próxima aqui. Isso. Na tela seguinte, deixa eu ver se está na tela seguinte. Na tela seguinte, a gente começa a ter lá a tabela, né? A criação da lista aleatória de fatores e a classificação dos fatores. Então, a gente faz, como o livro de vocês apresenta lá, uma sugestão de matriz. Ela pode ser diferente, mas vamos trabalhar nessa que tem no exemplo aí. Uma coluna vertical com fatores numerados e uma coluna e linhas, né, horizontais com fatores replicados. Toda vez que aparece a relação favorável, ou seja, existe relação entre aquele fator e ele se cruza, a gente coloca um X ou faz uma marca lá. Então, a análise desses fatores por desempenho também é importante para solucionar problemas na indicação da forma, do material e do desenho. E ainda na análise das reuniões de projeto, devem ser discutidos os tópicos para entendimento de todas as informações inicial e as propostas que serão incorporadas ao projeto. Então, essa tela da sequência, a tela número 15, ela mostra uma matriz de fatores num projeto. Aqui, um grupo de arquitetos foi desenvolver um projeto de arquitetura, mas ele é aplicado para a indústria naval, né? Indústria de barcos e tal. Então, existia aí uma questão na forma do casco. Isso está relacionado mais à forma construtiva do barco, né? Ou de qualquer outra situação. No caso aqui do exemplo, é um barco de grande proporção que vai abrigar um projeto específico, né? Então, é feito lá, viabilidade econômica com viabilidade econômica, forma do casco. Então, notem que vai aparecendo aquele xizinho. Então, o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que tem algumas situações que elas têm mais impacto no meu projeto. Por exemplo, a forma do casco, que é o segundo item ali na direita, né, a segunda linha na esquerda, e a segunda linha ela passa por todas as situações. Então, ela impacta na questão da compartimentação interna, ela impacta na caracterização hidrostática. Ela impacta na questão da estrutura, do peso leve, do carregamento, resistência ao avanço, estanquidade, leme, borda livre. Então, a gente começa a perceber que a forma ela tem critérios que ela vai ter que buscar para conseguir atender aqueles requisitos, que cada situação dessa vai ter um requisito importante. Certo? Então, no projeto do Centro Cultural de vocês, ele teria também essa questão. Olha, eu tenho
a forma construtiva é uma situação, processos de implementação desse projeto num terreno onde eu tenho uma topografia que tem uma condição de ser inclinada. Então, são questões que vão impactar. Então, a gente faz essa lista horizontal e vertical e cruza e verifica o que tem mais e quais são os critérios para atender o cruzamento desses fatores. Bom, aqui na próxima tela, a gente tem o momento que é a síntese. A segunda etapa do projeto de síntese envolve principalmente o pensamento criativo. Então, aparece ali a relação entre os fatores e a solução para a problematização elaborada. Essa figura que vocês estão vendo colorida, ela é chamada de duplo diamante. A gente viu, acho que na segunda ou terceira aula. Quem que lembra dessa figura do duplo diamante? Vocês lembram o que ela significa? Eu não lembro, não. Também não. É porque o desenho que eu usei, ele estava bem cinza, esse aqui eu coloquei, eu achei que está mais bonito, está coloridinho, né? Então, a ideia é a seguinte, na pesquisa, tudo começa com aquele pontinho ali, aquele bico daquele triângulo. Então, ali, na pesquisa, a gente começa a colher informações. E aí, isso cresce, a gente junta muitas informações, certo? Então, a entrada é aquela pontinha, aí abre, a coleta de informações foi finalizada. Depois a gente tem os insights. No momento do insight, a gente vai receber muitas ideias. É o brainstorming, é aquele momento que todo mundo fala, tem que ser assim, tem que ser assim. E isso vai convergir, e vai chegar num ponto que é a saída daquele triângulo. Então a gente terminou o primeiro diamante. E essa saída, ela vai dar informações para o desenvolvimento do projeto. Então a gente vai começar a desenvolver o projeto, ele começa pequenininho, ele vai crescendo, e ele gera uma série de informações de projeto, de decisões projetuais. E essas decisões, elas precisam ser submetidas a teste, a avaliação. A gente precisa avaliar se aquelas decisões são pertinentes e se elas funcionam no projeto. E aí, aquele triângulo ele vai fechar e vai dar saída para o resultado da entrega, tá bom? Então, por isso que ali é o protótipo, que é a ideia da gente prototipar e criar uma condição de teste, e a entrega do projeto finalizado. Ficou claro? Clareou a ideia do processo de síntese e criação? Aqui entrou até a avaliação também na figura, né? Ainda nessa fase, na fase de síntese, é possível determinar as soluções parciais para o projeto para determinar limites de interações entre as soluções, bem como criar soluções combinadas. Isso é, soluções que parecem ser melhores juntas. E aqui a gente tem a última etapa, que é a etapa de avaliação, né? Que ela apareceu também nessa figura aqui, no momento amarelinho ali, que é o protótipo de entrega. A última etapa, a etapa da avaliação, ela é destinada a entender as falhas nas soluções apresentadas, ainda na fase de projeto. Então, ninguém construiu nada ainda. A gente ainda está na fase de projetar e de pensar nas soluções. Só que antes de colocar isso como uma entrega e isso ir para a obra para efetivamente ser construído, a gente precisa testar para verificar se isso vai funcionar. Tá bom? E aí tem várias formas de se fazer isso. A gente testa soluções. E a gente pode testar individualmente ou pode testar o conjunto como um todo. Tá bom? Bom, o método do projeto, né, ele evoluiu. Então, ele trouxe... Opa, avaliação aqui. O método do projeto ele evoluiu nas últimas décadas e ele trouxe uma derivação das etapas de análise, síntese e avaliação, proposta inicialmente lá no método de design. Porém, também é sabido que cada processo ele é único
E por conta das questões de decisões pessoais do próprio projetista, do arquiteto, não é possível determinar uma única estratégia ou um procedimento. Então, eu vou mostrar para vocês algumas ideias que diferem esses pensadores. Como é que eles enxergam a relação do projeto e como que a gente acaba cruzando todos esses pensamentos no nosso processo de criação de projeto. Então, Lawson, ele tem uma ideia de que o projeto ele é um processo dividido em 3 etapas principais. E aí ele que traz a ideia de que o projeto ele tem um estudo preliminar, ele tem um anteprojeto e ele tem um projeto executivo. Então, essa nomenclatura que Lawson ele lança, ele tem muito a ver com o que a gente viu anteriormente, que é análise, síntese e avaliação. Só que tem uma definição um pouco diferente. Então, no estudo preliminar, a apresentação de um conjunto de ideias baseado em uma concepção arquitetônica, apresentando propostas organizacionais dos ambientes. Então, a gente tem, nesse momento, um estudo de como que a gente pretende usar o espaço. Ainda a gente não tem um projeto que torne claro onde vai ser uma porta, onde vai ser uma janela, que material que vai ser usado, mas eu consigo ver a concepção arquitetônica e como que eu pretendo usar aquele espaço. O anteprojeto é uma evolução dessa fase preliminar, onde a solução geral do tema ela começa a ter definições e são expressas nas plantas, nos cortes, na fachada, né, nos documentos de projeto. E o projeto executivo, ele já é uma etapa mais avançada, que é a etapa onde são atendidas as etapas anteriores e apresentado o projeto completo e detalhado, onde é possível executar esse projeto. Então é o projeto que vai para a obra. Próxima tela aqui tem um outro pensador chamado esse nome é difícil, hein? Quem consegue ler esse nome? Kowalski. Obrigado. Então, todos esses autores, eles estão indicados lá no material didático de vocês. Alguns deles, inclusive, têm alguns materiais que vocês conseguem acessar o documento, né, o livro integral em PDF. Então, de forma resumida, né, ele traz a ideia de que há pelo menos 5 métodos de projeto, que começa lá com o item A, analogias antropométricas. O que é isso aqui? Ele faz uma analogia que baseia a intervenção de arquitetura ao corpo humano e os limites dimensionais. Então ele pensa na questão do corpo humano, como que o ser humano vai usar aquele espaço. Aquilo vai ser para uma pessoa, como que é a posição dela sentada, como que é a posição de pé, como que é o espaço que ele vai usar. Então são medidas baseadas no atendimento à antropometria. O segundo item que aparece é analogias literais, que é o uso de elementos da natureza como inspiração da forma, que também é conhecido como conexões forçadas, né? A gente cria uma analogia de uma ideia de arquitetura baseada em uma analogia literal, por exemplo, com elementos de natureza. É o que você passou, né, professor? Do papel. Exatamente. Então, a gente faz uma analogia. Eu estou fazendo uma analogia a uma forma que ela pode ser de um contexto natural para um contexto que eu quero propor o meu projeto, tá bom? Então é o que serve de inspiração para a forma. Eu falei do papel, eu falei da cadeira, a gente comentou uma série de situações aí que a gente pode forçar uma analogia e tornar isso uma inspiração da forma. O item C, ele fala das relações ambientais. Aplicação com maior rigor de princípios científicos ou empíricos da relação entre o homem e o ambiente, tais como clima, região, tecnologia e recursos disponíveis. Então, assim, acho que um bom exemplo é aquele trabalho que vocês apresentaram lá no começo do bimestre, né? Principalmente o que a Carol pesquisou, que era aquele projeto do Centro Cultural lá na África, que usava
essa relação ambiental, com que aquela tecnologia daquela região tinha, materiais. Então, são relações ambientais que traz esse tópico. O item D são tipologias, aplicação do conhecimento de soluções anteriores a problemas relacionados, podendo se dividir em modelos de tipos de construção, tipologias organizacionais e tipos de elementos ou protótipos. Então, assim, a gente tem muita experiência de produzir um edifício de uma determinada tipologia. Então, aquilo pode servir de base para eu criar o meu projeto. Por exemplo, a criação de um estádio de futebol. A questão da disposição das cadeiras, dos camarotes, aquilo já tem muita solução já. Então é possível você usar a tipologia de um projeto de arena, de estádio de futebol, e adotar como decisão no seu projeto, tá bom? Baseado numa tipologia que já foi muito testada e existe, né? O item E traz uma linguagens formais, que são estilos adotados por grupos ou escolas de projetistas. Então, existem algumas escolas, são métodos de projeto que já são adotados por um grupo de profissionais. Então, é uma forma também de usar a linguagem formal, que hoje está muito na moda de falar da linguagem contemporânea da arquitetura, né? Que é aproximar a linguagem de uma forma pura. E aí vocês vão encontrar muito material que fala sobre linguagens formais de arquitetura contemporâneas. Bom, quando a gente fala em análise de projeto, análise de projeto ela é o processo de decompor um projeto, a fim de conhecer os seus elementos. Então, assim, quando a gente consegue enxergar no projeto, consegue decompor esse projeto, separar os elementos desse projeto, a gente está fazendo análise. Para a área da arquitetura, a análise de um projeto é a investigação dos elementos desse projeto, por meio da decomposição do mesmo e com o objetivo de ter uma compreensão desde o seu processo de concepção até a implementação e organização. Então, é um exercício bem bacana, vocês olharem com um olhar crítico um projeto ou uma construção e tentar separar o projeto, conseguir entender, esse projeto, vou dar um exemplo para vocês, o projeto do Ruyotak, aqui de Jacareí, lá do Educa Mais. Se a gente conseguir olhar aquele projeto e conseguir separar os elementos daquele projeto, a gente vai perceber que o arquiteto ele se apropriou da topografia no projeto dele. Então ele manteve o nível original para a construção da entrada do teatro e ele fez um espaço de exposição num nível mais baixo. Então, esse olhar, onde eu consigo enxergar a topografia separada do projeto, é uma forma de decomposição. Outra coisa que é possível verificar no projeto do Ruyotak é que o projeto dele, embora tenha uma parede na frente curva, de concreto armado, ele também tem estruturas de pré-fabricado. Então é possível perceber que ele conseguiu mesclar técnicas construtivas no mesmo projeto. Tá bom? Então esses são dois exemplos que a gente consegue ver uma obra e conseguir decompor. Bom, o Simon Wynne, né, ele compara o exercício da arquitetura com o exercício de uma linguagem. Então ele tem uma abordagem muito interessante, né? Ele afirma que a mesma forma que um escritor, antes de ser escritor, ele precisa ser leitor, o estudante de arquitetura, antes de investigar e aprender como fazer um projeto, ele precisa ler um projeto, né? Então ele faz essa analogia com a literatura, né? Então o escritor precisa entender, aprender gramática, semântica, as regras de linguagem, em geral, para poder elaborar um texto ou um poema. A arquitetura, ele tem a similaridade, segundo o Simon, que a aprendizagem ela deve propor por meio de um vocabulário de projeto. Ou seja, dos desenhos, códigos de desenhos, para análise de outros projetos. Então, aprender a fazer arquitetura é como aprender uma linguagem, com seus próprios padrões e arranjos,
em diferentes combinações. Porque as decisões projetuais, elas não vão ser baseadas no gosto pessoal do arquiteto, mas ele vai reunir o repertório que ele tem de vocabulário de projeto para achar uma solução para uma problemática de arquitetura. Tá bom? Então essa que é a ideia de Simon, isso que traz a evolução da visão de Simon no processo de criação. Outro importante autor é o Xing, Francis Xing. Ele traz uma ideia... Opa, não passei a tela de vocês. Ele traz a ideia de que o projeto de arquitetura ele é uma resposta ao local em que será implantado. O arquiteto ele decompõe os elementos arquitetônicos compositivos de um projeto por meio dos conceitos sistema, ordem, forma e espaço para entender a obra como um todo. Para Xing, a arquitetura ela é composta por espaço, estrutura e delimitação. Ele chama isso de sistema 1. Depois ele tem a vivência pelo movimento no espaço e no tempo, que ele chama de sistema 2. Executada com a tecnologia, né? Ele chama de sistema 3. Acompanhando um programa de necessidades, é um sistema 4, e compatível com o seu contexto, o sistema 5. Então aqui ele mostra uma figura que ele traz a ideia dessa visão do contexto de projeto, né? Então a arquitetura para Xing é espaço, estrutura e delimitação. Então aqui a gente tem os sistemas, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto sistema. Então o primeiro sistema está relacionado com a arquitetura e ele está relacionado com a vivência do meio. Depois a gente tem a tecnologia, que está relacionada a como foi executado, ou como vai ser executado, acompanhado por um programa de necessidades, que é quais são as exigências, quais são os fatores socioculturais e o contexto, né? Como que ele compatibiliza o terreno e o meio ambiente, como ele compatibiliza o clima do local, a geografia, solo, topografia, vegetação, características sensoriais e a cultura do local, tá bom? Então tudo isso ele engloba dentro do processo de criação do projeto. Próxima tela, a gente vai falar dos elementos primários compositivos de arquitetura. Então, para a gente compor, para a gente começar a traçar um projeto, como vocês vão fazer de esboçar, a gente utiliza praticamente 4 elementos aí: o ponto, a linha, o plano e o volume. A forma como a gente organiza esses elementos e como a gente cria relações, né? Porque o ponto ele define posição no espaço, ele define a localização do que a gente quer no projeto. A linha é a derivação da extensão do ponto, indica o comprimento, a direção, a posição. O plano ele é a derivação da extensão da linha e ele estabelece a propriedade de comprimento e largura, ele dá forma para uma superfície, né? Eu vou usar dentro do meu projeto uma área de estacionamento. Eu preciso de uma área, essa área ela vai ser representada por um plano. E por último, o volume, que é a derivação do plano, que estabelece também a propriedade de profundidade e altura, né? Então, esses são os elementos primários de composição que vocês vão usar para fazer esses primeiros croquis. Geoffrey Baker, ele traz uma ideia interessante também. E ele separa a arquitetura como dependente de 3 fatores básicos: a condição local, os requisitos de funcionalidades e a cultura que engloba. Ou seja, quando se deseja compreender a arquitetura, deve-se basear seu procedimento analítico para a identificação do local, condições do local, o programa de necessidades, os requisitos funcionais e o contexto em que essa obra vai ser inserida, e a cultura que a engloba.
A gente comentou na aula, né, que alguns projetos que quando não atende àquela cultura do local, ele vira um verdadeiro elefante branco, né? Bom, o próximo item mostra para a gente uma linguagem que é a construção de fluxogramas de projeto. Então a gente tem aqui a forma de representação de um processo de uma cozinha. Então a gente tem, né, as linhas, que, por exemplo, o roxo ele representa ingredientes, o verde representa comida, o amarelo representa vasilhas e tal. Então a gente pode, dentro de um contexto de uma construção de um diagrama de formato de fluxograma, para mostrar como a gente pretende solucionar um determinado problema relacionado a fluxo, né? Então, dentro daquele programa de necessidade que vocês fizeram, até mesmo para mostrar como que acontece a relação da integração da faculdade com o centro cultural, é possível a gente ter um fluxo que represente a ideia, né, a proposta de como que, por exemplo, o aluno tem acesso, como que quem vai fazer a apresentação tem o acesso, a manutenção. Então, são exemplos, tá? A próxima tela, a gente tem uma norma. Vocês já viram essa norma? 13.531? Quem de vocês já viu essa norma? Eu já vi. Já viu, Luana? Então, essa norma, eu coloquei um link embaixo na apresentação para vocês, que vocês conseguem ler essa norma na íntegra. Essa norma é uma NBR, é uma norma brasileira, que ela define como que tem que ser um projeto, como é que é a elaboração de um projeto de edificações. E ela fala do que tem que ter. Né, eu vou contratar um escritório de arquitetura. E o escritório de arquitetura precisa atender normas. Então, ele vai entregar um produto para mim baseado nessa norma. O que tem que ter um projeto de arquitetura? Então, essa norma ela dá essa definição de uma forma bem clara. Tem que ter planta, tem que ter corte, tem que ter fachada. É essa norma que dá esse norte para a gente. Tá bom? Segundo a norma, o levantamento, aí aparece a sigla LV, e a norma ela vai trazer várias siglinhas dessa daí. É a etapa, né, onde são coletadas as informações de referência que representem as condições pré-existentes de interesse a fim de orientar a confecção do projeto, podendo incluir os seguintes tipos de dados. Então ele fala que os dados podem ser físicos. Então, no caso, o físico pode ser um levantamento planialtimétrico. Quem passou lá pela topografia lembra, né? Como que é importante a gente conhecer o terreno, conhecer as informações do terreno. E lá no arquivo de CAD que eu disponibilizei para vocês, vocês notaram que tem curva de nível? Sim. Sim, então, são informações planialtimétricas. Informações cadastrais, geológicas, hídricas, ambientais, climáticas, ecológicos. E outra que aparece são os técnicos, né? Os dados técnicos, que é com relação a leis, normas sociais, econômicas, entre outras. Então, é isso. Bom, aqui, dentro de condicionantes locais, a gente tem que dizer que o estudo das condicionantes locais ele vai envolver análise física, informações legais, aspectos sociais, econômicos e outras informações relevantes. O levantamento das informações do local deve ser feito de maneira criteriosa, a fim de identificar elementos da topografia, aspectos climáticos, orientação solar, aspectos abstratos como sensações, cheiros e outros elementos. Tá bom? Então, a questão sensorial, ela aparece também como condicionante local. Então, a gente chega no local que esse cheiro pode ser um perfume, ou esse cheiro pode ser um odor. Um exemplo, onde eu trabalho em São José, no Senai em São José, a gente fica próximo de um local que tem um cheiro característico ali de queimada. Ali. Tem
uma turfa que vive pegando fogo ali por perto, e a gente percebe que aquele cheiro ele impacta nos processos, inclusive para decisão de arquitetura, que uma situação dessa vai inviabilizar um projeto de arquitetura muito aberto e que permita muita ventilação, porque eu vou ter, com certeza, uma grande abertura de fumaça e de cheiro da região, que isso para mim pode ser percebido no começo do projeto para que eu apresente uma solução para esse problema. Tá bom? Bom, eu terminei a parte da apresentação da visão dos especialistas e dos livros com relação ao processo de criação de projeto. E eu vou começar a falar agora dos condicionantes locais. E a gente vai falar um pouquinho de matemática. Matemática baseado um pouco na dúvida que a Carol teve hoje. Então, fica a pergunta. Do que a gente conversou até aqui, ficou claro? Eu falei muito rápido, tá tranquilo? Podemos continuar? Pode continuar, por enquanto, por mim, está claro. Mas com o tempo, acho que vai ter dúvida. Tranquilo? Carol, Luana, Tranquilo. falou. Raíssa? Sim, tranquilo, pode continuar. Então tá bom. A avaliação de vocês, pessoal, ela vai ter muito, não. Algumas perguntas estão relacionadas aos pensamentos de que eu acabei de comentar com vocês. Então, é interessante que vocês depois dêem uma lida no material. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês, que não vai ter surpresa. É exatamente isso que eu estou comentando com vocês. Ela mostra a evolução do processo de criação e a ideia do método de projeto até chegar nessas questões que são as informações e a NBR, que define como que um projeto ele precisa ser construído. Bom, então dando continuidade, eu vou colocar um probleminha para vocês e eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Aí depois que eu der esse tempinho, eu vou mostrar a solução do problema, tá bom? Vocês têm calculadora perto aí? No celular. Então tá bom. Então, calculadoras aposto. Eu quero ver quem que vai solucionar esse problema aí mais rápido, hein? Valendo um carro 0 km. Vou cobrar Patrocinado pela Carol. Ferrou, Carol. A Carol que vai... Nossa, foi muito rápido, não deu tempo nem de ativar meu microfone para me manifestar nisso tudo. Então tá bom, ó. Então é o seguinte, ó, o exercício é o seguinte: considerando um terreno de 2.450 metros quadrados e um prédio de 5 pavimentos. Esse prédio ele tem o térreo mais 4 pavimentos. E esse prédio ele está empilhado. As construções não estão separadas. As construções estão todas, né, empilhadas. Então, percebam que a questão do empilhamento é exatamente isso, um em cima do outro. Empilhados. Cada pavimento possui 850 metros quadrados, exceto o pavimento térreo, que ele é maior. Então, eu tenho uma área do pavimento térreo que tem 1.850 metros quadrados. Tá bom? E aí, desse primeiro pavimento, sobe uma torre, que ela é menor, é claro, cada pavimento tem uma área menor, de 850. A primeira pergunta que aparece ali, totalizando a quantidade de metros quadrados. Então, vocês vão somar quantos metros quadrados tem todo esse prédio, certo? Mas não faz ainda, deixa eu continuar a explicação. Considerando que essa área onde a gente vai construir, a taxa de ocupação máxima é de 70%, avalie se esse projeto atende ou não atende esse requisito. Tá bom? 10 minutinhos para pensar no problema? Tá bom.
Agora que eu soube que vocês podem passar a tela para frente, né? Eu fiquei desapontado. Mas sei que vocês não vão fazer isso. Por que, professor? Porque já está a resposta lá. Oi, Mas tentem montar essa continha. Professor, Pois não? eu acho que não bate, que não atende o requisito. Não atende? Quem falou, a Uhum. Gabriele? É a Gabriele, porque Quanto tem. deu a taxa de ocupação? Então, eu não fiz o cálculo, mas pelo que eu. Só de eu bater, o outro cálculo que eu fiz, porque 2.450 menos 1.850, porque só conta o térreo. O que tem para cima não conta, o que está embaixo. Sobra 600. Só que 30% dessa área é 735, então tem a menos. Isso, exatamente. Eu fiz as contas aqui. Quanto que deu, minha Carol? conclusão foi a mesma que a da Gabi.
Vocês foram para diferente. 30%. É uma visão diferente, mas é isso aí. Mas se a pergunta for qual que é a taxa de ocupação desse prédio? O total, de área total construída? Isso. 1850, não é? Não. Acho que não, porque tem 4 pavimentos de 850 metros quadrados. Então, Só que totalizando não os 4 pavimentos. Então, mas o de cima não conta, só conta o térreo. térreo. Mas ele está falando da área Isso mesmo. total, não? Isso aí. A gente vai fazer o seguinte, ó. Aí vamos passar agora para a resolução do problema. Toda vez que a gente falar de taxa de ocupação, a gente vai pensar de área de projeção. Tá? Então, na tela seguinte, a gente vai ter aqui a área total construída, que deu 5.250. É isso mesmo? 250. Aham. O pavimento térreo, 1.850, e acima desse pavimento térreo eu tenho ali 4 andares de 850 cada andar. Uhum. No caso da taxa de ocupação, a gente vai pegar só a projeção da construção, ou seja, como que essa construção ela está dentro do meu terreno. Por isso que vocês falaram bem, o primeiro andar, segundo andar, terceiro não vai ser considerado. Só vou considerar a área de projeção. A área de projeção é exatamente o pavimento térreo, porque as construções elas estão empilhadas. Então, nesse caso, a minha área de projeção é igual à área do pavimento térreo. Tipo latino? Ficou claro, Carol? Virou um curso de tarde. Sim, ficou. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a área... Aqui eu coloquei a formulinha, que é a área de projeção da construção, ou a área da construção projetada, né? Ela é 1.850 dividido pela área total do terreno, multiplicado por 100. O meu resultado deu um resultado que ficou maior do que 70%. Ficou 75,51% de área de ocupação. Então, isso quer dizer que o meu projeto ele não atende, ele excede o limite legal de 70% de ocupação. Fala. Eu fiz a conta eu tirei o 70% da taxa do metros quadrados total do terreno, e aí descobri que deu 1.715 metros quadrados, que seria a taxa que poderia ser construída. Aí, com esse resultado, eu concluí que não estava no valor máximo de ocupação, porque aí acabou ultrapassando o valor. Exatamente. Então, essa é uma condição que a gente aí no estudo preliminar, a gente começa a perceber que é necessário adequar o tamanho da construção. Então, como o meu projeto ele excedeu a taxa de ocupação máxima em 5,51%, significa que se eu aplicar e descobrir quanto que vale 5,51% da minha área do terreno, eu vou ter uma área que eu vou ter que reduzir do meu projeto de 124,95 metros quadrados. Que aí, quando eu reduzo essa área do meu projeto, eu consigo atingir os 70%, que é o limite do meu projeto. Professor, a minha dúvida é por que você multiplicou por 100? Porque isso é a fórmula, para a gente achar a taxa de ocupação. Ah, sim. Tá bom? Isso é para a gente chegar nos 70%. Senão ele não iria aparecer para a gente como o 70%. Ele ia aparecer como 0,7%. Tá bom? Então a gente multiplica por 100. O próximo problema, ele é parecido com o anterior, só que ele vai ter uma diferença, né? A diferença nele é que, ou seja, é o mesmo terreno, é a mesma construção, e a gente precisa verificar se esse projeto ele atende ao requisito de coeficiente de aproveitamento. Então a gente pegou a legislação e a gente percebeu que a legislação nossa, ela definiu o limite de coeficiente de aproveitamento igual a 2. Então a minha dúvida é, será que esse projeto
ele atende ou não? Mais 5 minutinhos, 10 minutinhos para vocês tentarem responder essa pergunta? Se atende ou não e por quê? Agora eu não vou falar mais de taxa de área projetada, eu vou falar de área total, certo? Tentem fazer essa continha aí, eu passo na sequência o resultado e comento com vocês. 10 minutinhos. Professor, para fazer o coeficiente de aproveitamento, é a área total dividido pela área do terreno? Isso. Então não dá, não. Não dá, né? Não passa, dá 2.625. Isso aí. Então vocês chegaram, vocês fizeram a continha de 5.250 dividido por 2.450. Continha fácil, nada de. Não tem segredo. Deu 2,142857. Vocês chegaram nesse resultado? Sim. E esse resultado diz o quê? Diz que o meu coeficiente de aproveitamento é maior que 2. Uhum. Então, se a gente pegar o excedente, né, o 0,142857, a gente vai descobrir que essa área é uma área de 350 metros quadrados. Então, eu preciso reduzir a minha taxa, para a minha taxa de ocupação atingir o critério, eu tenho que reduzir 124,95 metros quadrados de área de projeção. E eu preciso reduzir também da minha área total da minha construção 350 metros quadrados. Então, se eu reduzir um pouquinho a minha taxa, o meu térreo, eu consigo chegar nos 70%, mas ainda vou ter que reduzir mais um pouquinho em alguns andares, tá? Para conseguir atingir o meu limite de coeficiente de aproveitamento 2. Nesses dois exercícios, ficou claro para vocês a diferença e como que a gente chega no resultado para avaliar se o projeto atende ou não à legislação no que diz respeito à taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento? Sim. Sim.
Sim. Clareou, Carol? Sim, clareou. Clareou? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso aí. Estou à disposição para eventual dúvida. Vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida do que a gente conversou até aqui? Professor, não está muito relacionado, mas com essa de coronavírus, as obras podem continuar? As aulas? Você fala Não, as aulas? não, as obras, eu digo. Tipo assim, aqui de frente tem um prédio e eles estão, tipo assim, normal. Eu fiquei, tipo, como assim? Não, então, as obras da construção civil estão funcionando. Não foi paralisada, não. Ah, O decreto do governador, ele listou algumas situações e aí algumas obras eles têm condição de distanciamento, eles não têm aglomeração, e aí tem ventilação, e aí eles conseguiram se manter. entendi. Legal. É porque aqui fica bem de frente o apartamento e eu tô no 10º andar, então eu consigo acompanhar a obra, tipo assim, meio que de perto. Eu fico olhando tudo. Não tem o que fazer, eu vou lá ver a obra dos outros. Então, mas está liberado, sim. Construção civil tá, eles estão tocando, sim. E agora parece que vai voltar alguns estabelecimentos vão começar a voltar. Uhum. Certinho? Alguma outra dúvida? Algum outro questionamento? Por enquanto, tranquilo. Então, tá bom. Eu fico à disposição de vocês aí. Vou salvar esses vídeos, vou enviar para vocês agora no grupo o link. Vou colocar lá no AVA o link de acesso para esse vídeo. A apresentação também vou colocar para vocês no grupo e lá dentro do AVA. Semana que vem, então, será a avaliação, tá bom? O trabalho de vocês eu vou dar como entregue, tá feito, ficou muito bom. Na próxima etapa, agora no próximo bimestre, nós vamos começar agora a refinar esse projeto. Então, se vocês quiserem adiantar um pouco aquilo que eu comentei, de pensar na volumetria, pensar na composição do projeto, vocês já podem me mandar também. Mas isso não vai estar mais atrelado a essa fase do projeto. A gente vai passar isso para a próxima fase, que são as decisões projetuais desse centro cultural. Tá Tá bom? bom, professor. Obrigada pela aula. Boa noite. E eu mandei o arquivo do trabalho. Legal. Obrigado pela atenção de vocês. Se cuidem aí. Espero que logo a gente acabe essa conversa de pandemia e a gente volte aí as coisas como estavam, né? Vamos torcer para que dê tudo certo aí. Verdade. Logo volta ao normal. Certinho. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Obrigada. noite, gente. Obrigada.